A grande questão que fica, portanto, é: será que tem saída para esse grande problema? Essa pergunta certamente já está passando na sua cabeça. O que nós podemos dizer é que não é fácil. É um problema de difícil solução, mas que precisa ser enfrentado. E quanto mais seriedade, quanto mais energia, quanto mais ação, quanto mais iniciativa houver nos esforços para deter o aquecimento global, menores serão os impactos. A primeira coisa que nós precisamos falar são dos vários cenários possíveis. Os cientistas já mostraram que existem pelo menos 4 grandes cenários, a depender do que a humanidade termine fazendo, se vai tomar medidas para apoiar energias limpas e socialmente justas, ou se vai continuar queimando combustíveis fósseis, se vai proteger os biomas, zerando o desmatamento e punindo os desmatadores, ou se vai continuar dando todos os espaços possíveis e imagináveis para o agronegócio ampliar a fronteira agrícola. Se nós vamos encarar uma política global de reciclagem, de redução do consumo, de combate à obsolescência programada, que faz com que tudo se transforme em lixo muito rapidamente, ou se vamos continuar nessa perspectiva de consumo desenfreado. Enfim, se nós vamos mudar a nossa matriz de transporte para uma matriz em que o transporte público e não poluente, além do deslocamento ativo, como as bicicletas, sejam o fator principal e não o deslocamento individual motorizado, tudo isso vai dizer muito do que vai acontecer daqui para frente. Mas, enfim, os cientistas falam de 4 grandes cenários. Um deles é o chamado RCP 8.5. Isso tem a ver com aquele número que a gente falou no primeiro vídeo dessa nossa série. São 8.5 watts por metro quadrado, o que significa um desequilíbrio climático quase 4 vezes maior do que a gente tem hoje. Nesse caso, esse é o caminho mais desastroso que tem. É aquele em que figuras como Trump, os donos das grandes empresas de carvão, petróleo e gás, os grandes desmatadores, continuam no poder, mandando e desmandando, destruindo tudo ao nosso redor. Nesse tipo de cenário, o que é que nós temos? Há um risco de as temperaturas se elevarem em até 5,4 graus até o final deste século. E como a gente sabe, isso tornaria porções inteiras do nosso planeta de fato inabitáveis, agravaria de uma maneira insustentável e insuportável as secas, as quebras de safra e o desabastecimento de água de comunidades inteiras e até grandes cidades. Ou seja, esse é o tipo do cenário de um mundo ingovernável. É o tipo de cenário que nós precisamos evitar a todo custo. Em outras situações, em cenários um pouco mais brandos, existem o RCP 6, que poderia produzir um aquecimento de até 3,7 graus Celsius ao final deste século, o RCP 4,5, que nos levaria a um aquecimento de 3,2 graus Celsius no limite máximo, e por fim o último cenário, que é o chamado RCP 2,6. Este, segundo as projeções, nos deixaria numa rota de aquecimento global até o final do século entre 0,9 graus Celsius e 2,3 graus Celsius até 2100. Veja que 0,9 graus Celsius já é abaixo do que nós temos hoje. Nós estamos hoje 1,1 graus Celsius acima do período pré-industrial. Então já significaria que a gente não apenas teria conseguido parar com o aquecimento global, mas como reverter um pouco do processo. Mas isso seria na projeção mais otimista. Mesmo nesse cenário, há ainda uma probabilidade de se chegar até 2,3 graus Celsius de aquecimento global ao final do século. Ora, mas em todo caso, esse é o único cenário trabalhado pelos cientistas em que nós conseguimos ter alguma chance real de respeitar aquilo que veio da COP21 em Paris. E aí nós vamos falar um pouco do Acordo de Paris agora. O Acordo de Paris ele teve um aspecto talvez positivo, que foi o fato de ter reconhecido que a ciência está correta e que nós precisamos não apenas deter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, mas preferencialmente abaixo de 1,5 graus Celsius.
O problema é que a parte boa do acordo fica nisso, é a primeira página do acordo. As outras tantas páginas do acordo, basicamente, não trazem medidas suficientes para cumprir esse grande objetivo. Primeiro porque o acordo ele não é obrigatório. O acordo ele é baseado naquilo que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, cada país diz o quanto vai contribuir para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e para conter o aquecimento global. São contribuições, portanto, que a gente chama de voluntárias. O primeiro problema todo é, apesar de o Acordo de Paris falar de aquecimento abaixo de 2 graus ou, se possível, até 1,5, não impõe limites aos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, deixa cada país definir o que vai fazer. Ora, o que é que acontece quando a gente coloca na ponta do lápis todas as contribuições que vêm dos países? Não, a gente não chega no limite de 2 graus Celsius. A gente não consegue cumprir com esse grande objetivo que o próprio acordo declara. O mais provável é que a gente saia daqueles valores muito elevados, que podem chegar até 5,4 graus Celsius, e a gente caia para algo em torno de 3,5 graus Celsius de aquecimento, o que é ainda desastroso e inaceitável. É aí que nós precisamos entrar num ponto crucial, fundamental do nosso debate. Existe um carbono, uma quantidade de carbono que não pode ser queimada. É aquilo que a gente chama de carbono inqueimável. Veja só, nós temos hoje em dia uma grande quantidade de reservas fósseis ainda, de carvão, petróleo e gás. E uma quantidade muito significativa delas já é pertencente às grandes companhias. Veja só o que é que acontece a cada leilão de petróleo e gás que Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Temer estão fazendo. Cada leilão desse significa privatização do petróleo e entrega do petróleo e do gás para essas companhias. Elas se tornam donas, portanto, de mais estoques de carbono, o carbono contido nos combustíveis fósseis. O que acontece, no entanto, é o seguinte, é que 90% das reservas fósseis que já estão certificadas não podem ser queimadas. Para que a gente não ultrapasse a quantidade de CO2 limite que nos colocaria num aquecimento global maior do que 2 graus Celsius, nós só temos a possibilidade de queimar 10% do carbono que está debaixo da terra na forma de combustíveis fósseis. Nós precisamos, portanto, de uma grande mobilização social, especialmente das maiorias mais prejudicadas por essa indústria de combustíveis fósseis e mais vulnerabilizadas diante das mudanças climáticas, uma grande mobilização para deter esse processo. E é por isso que o debate trazido pelo Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social é tão importante. Nós precisamos da junção, da associação, da comunhão de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais, de estudantes, de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Precisamos, portanto, dessa grande mobilização, dessa grande união para um novo projeto de civilização. São realmente mudanças profundas. Primeiro, o fim da cultura de descarte. Opa, não, peraí, não é esse descarte aí, é esse descarte aqui. Precisamos mudar a nossa matriz energética. Além de abandonar as fontes fósseis das termoelétricas, nós precisamos debater o que de fato é socialmente justo em termos de energia. Precisamos que haja acesso universal à energia, mas precisamos acabar com essa lógica de grandes barragens, energia nuclear e mesmo algumas renováveis, oprimindo o nosso povo, provocando deslocamentos de comunidades e prejudicando as pessoas. Nós precisamos, portanto, de energia limpa e socialmente justa para colocar no lugar. Precisamos de uma revolução dos transportes que abandone a lógica do transporte individual e motorizado e traga, obviamente, novas possibilidades de deslocamento, transporte de massas eletrificado, 100% baseado em renováveis e deslocamento ativo. Precisamos, inclusive, de mudanças nos hábitos alimentares. Sim, a gente está falando exatamente do consumo de carne e principalmente do consumo de carne de animais ruminantes como o gado bovino.
Ele agradece, o clima agradece, o ambiente agradece, as florestas agradecem. É preciso a gente repensar tudo isso se a gente quiser realmente trabalhar na perspectiva de uma nova sociedade em que clima, água e todos os bens que a natureza oferece e proporcionam sejam de fato bens comuns de todos nós e de todos os seres vivos que conosco habitam este planeta, este lindo planeta chamado Terra. É isso, gente. Até mais.